Momento Saúde, com o naturoterapeuta Denivaldo Luz. Olá, tudo bem? É um prazer poder estar falando com você novamente, ouvinte do programa Saúde Total, né? Seja bem-vindo para esse nosso encontro semanal de bate-papo sobre como conquistar mais saúde, como ter mais qualidade de vida, usando os simples, mas eficientes recursos da natureza. Eu quero dar meus parabéns a você por tirar esse tempo para cuidar de você, para aprender. Você sabe que quando tiramos tempos para aprender, nós nos tornamos melhores, a nossa vida é transformada e nós aprendemos melhor como cuidar da gente, e quem se ama se cuida. Então eu quero dar meus parabéns porque justamente você está se cuidando. Isso é demonstração de amor, primeiramente, por você mesmo. Então seja bem-vindo, e o nosso tema de hoje é muito interessante. Nós vamos conversar sobre como se preparar para ter saúde no inverno. O que você precisa fazer para ter mais saúde no inverno? Você já percebeu como as pessoas adoecem muito no inverno? Gripe, pneumonia, infecções respiratórias e muitos outros problemas. Os hospitais ficam superlotados, muito mais do que já estão. Há alguns lugares onde simplesmente há um colapso no sistema de saúde local, porque há muito doente e mínimo de condições para atendê-los. Mas alguém pode perguntar, mas ainda estamos no outono, e mês de abril, e já temos que cuidar da saúde para o inverno? É isso mesmo. Você sabe aquele ditado que diz assim: não adianta fechar a porta depois que o ladrão entrou. É verdade ou não é? E com a saúde é a mesma coisa. Deixa eu explicar uma coisa bem importante para você. A alimentação que você usa numa estação, na estação anterior, o que você faz na estação anterior te fortalece ou enfraquece para a próxima estação. Você já percebeu que tudo muda o tempo todo? As frutas que nós temos com mais abundância no verão, você não vai encontrar no inverno. As frutas que você tem na primavera, elas estarão em menor quantidade para o verão, para o outono e assim por diante. Então a variedade de alimentos muda o tempo todo. Aliás, você sabe que tudo muda no universo inteiro, né? Tudo está mudando o tempo todo. Se você colocar um pé no rio, o rio está correndo aqui, ó, e você coloca o pé no rio, na água do rio, e depois você tira, quando você coloca de novo já não é o mesmo rio, aquela água já passou, não é verdade? Então tudo muda. Se você quiser também melhorar, ter saúde, viver bem, você precisa mudar. Se você não mudar, você vai se dar mal. Sabe aquela pessoa que diz assim, ó, meu pai sempre comeu assim, minha mãe sempre comeu assim, meu avô sempre foi assim, e eu vou ser assim. Você vai se dar mal. Por quê? Porque na natureza, nós precisamos nos adaptar às mudanças que ocorrem ao longo do ano. Então, a alimentação que você vai ter no inverno não é a mesma alimentação que você tem no verão. Por exemplo, você já imaginou comer melancia no frio, no inverno? Melancia combina mais com o verão, não é verdade? E, aliás, melancia, para a nossa região aqui, não tem no inverno. É no verão, final da primavera, o verão. Tá certo? Então, o que nós vamos conversar hoje é quais os alimentos que você precisa fazer agora no outono para que você tenha um inverno saudável, com saúde, com energia. E você sabe que isso é o desejo do programa Saúde Total, que você tenha energia, disposição, saúde, né, prosperidade em tudo que você faça. Então vamos lá, se prepare aí, se acomode, se possível deixe de lado alguma coisa que você esteja fazendo, porque o assunto de hoje realmente vale a pena. E vamos começar comentando sobre algumas vantagens que existem quando nós consumimos os alimentos da época. Sabe, quando você come alimentos, você está no outono e você come alimentos que são colhidos, produzidos no outono, tem algumas vantagens. Primeiro,
que geralmente você vai ter um alimento com muito mais nutriente. Porque veja bem, se você está no outono, está comendo um alimento que é produzido na primavera, provavelmente esse alimento já está estocado, já está congelado, né? Está de alguma forma sendo preservado com produtos e, consequentemente, ele já está com menos nutrientes. Outra vantagem que temos quando comemos alimentos da época é que geralmente eles são mais baratos, certo? Tem geralmente em abundância, quanto mais tem aquele produto, geralmente o preço cai. Outra vantagem de comermos alimentos da época, que geralmente eles têm menos aditivos químicos, porque não precisam de muitos venenos, muitos remédios para evitar que se estraguem. Então tem menos aditivos químicos. E outra vantagem de comermos o alimento da época, da estação, é que ela prepara o seu corpo para a estação seguinte, certo? Olha que coisa interessante. Na estação melhor do outono, os órgãos que nós precisamos fortalecer para que cheguem saudáveis no inverno e que, consequentemente, toda a nossa saúde esteja muito mais fortalecida, são os pulmões. Agora, no outono, é época de nós fortalecermos os pulmões, não é no inverno. No inverno, nós vamos continuar mantendo o fortalecimento que nós começamos agora. Então, tem dois órgãos que nós precisamos fortalecer muito agora. São os pulmões e também o intestino, especialmente o intestino grosso. Então, nós vamos fazer o seguinte, daqui a pouco eu vou falar dos alimentos que fortalecem e também dos hábitos que fortalecem esses órgãos, os pulmões e também o intestino, especialmente o intestino grosso. Então, você quer saber quais são os alimentos do outono e como eles podem preparar o seu corpo para ter um inverno com muito mais saúde, muito mais saudável? Então, fique com a gente. Eu vou precisar fazer agora um pequeno intervalo. Eu volto logo em seguida. Fique aí. Aproveite para fazer o seguinte. Ligue para o seu amigo, para o seu parente e diz para ele sintonizar aqui a rádio, que tem um assunto muito interessante. Aproveite também para ligar para a rádio, fazer sua pergunta, nós teremos o maior prazer em responder, e atender as suas questões, tá bom? Então fique aí, eu volto já já.